Imaginem só, um homem tão poderoso, mas tão poderoso, que ele literalmente mudou o destino de um país inteiro. E não, isso não é roteiro de filme, nem série de ficção. É a história real de Sam Zemurray, um imigrante que chegou sem nada e transformou bananas, que todo mundo jogava fora, em um império global. Uma história que redesenhou o mapa do poder no século XX. Como um homem sozinho conseguiu tanto? É isso que vamos descobrir agora. A jornada começa em 1892. Um jovem russo chamado Samuel Zemurray desembarca nos Estados Unidos sem um tostão no bolso, sem conhecer ninguém e sem falar uma palavra de inglês. Ele era só mais um em meio a milhões de imigrantes buscando uma vida melhor. Enquanto trabalhava nas docas, ele percebeu algo curioso. Caixas e mais caixas de bananas eram descartadas só porque estavam começando a amadurecer. Para as grandes empresas, elas não serviriam para longas viagens. Mas para Sam, aquilo era uma oportunidade de ouro. Ele pensou: se eu comprar essas bananas baratinho e vender rápido aqui na cidade, eu consigo lucrar. E foi exatamente o que ele fez. Ele comprava as bananas que ninguém queria, alugava um vagão de trem e saía vendendo de cidade em cidade. Sua agilidade era sua maior vantagem. Enquanto os outros viam lixo, ele via lucro. Essa ideia simples, mas genial, foi o ponto de partida. Em menos de 20 anos, aquele jovem imigrante sem nada já era um milionário. Mas para Sam Zemurray, isso era só o começo. A ambição dele era muito maior. Ele não queria apenas vender bananas, ele queria controlar a fonte. E é aqui que a história fica inacreditável. Por volta de 1910, Sam já tinha suas próprias plantações em Honduras. O problema é que o governo local começou a criar dificuldades, com novos impostos e regulamentações que ameaçavam todo o seu negócio. Um empresário comum talvez tentasse negociar, ou, quem sabe, procurar outro lugar para investir. Mas Sam Zemurray não era um empresário comum. Ele tomou uma decisão que parece saída de um filme de ação. Ele decidiu que se o governo era o problema, ele simplesmente mudaria o governo. É isso mesmo que você ouviu. Sam se juntou a um general hondurenho exilado, financiou um exército de mercenários e armou um golpe de Estado. Ele comprou um navio de guerra e, secretamente, ajudou a derrubar o presidente de Honduras. Em troca, o novo governo, agora seu aliado, deu a ele tudo o que ele queria: terras gigantescas, isenção quase total de impostos e liberdade para operar como quisesse. A partir daquele momento, Honduras passou a ser conhecida como uma República das Bananas, um termo que nasceu para descrever um país cujo destino era, na prática, controlado por uma única empresa estrangeira. Um empresário não estava mais apenas fazendo negócios num país. Ele era, de fato, o dono do país. Com Honduras no bolso, a ambição de Sam Zemurray o colocou em rota de colisão direta com o gigante da indústria, a poderosa United Fruit Company. Pense na United Fruit como a Apple ou a Google da época, mas no ramo de frutas. Era uma corporação imensa, com conexões políticas em Washington e operações em toda a América Central. A briga entre a pequena empresa de Sam, a Cuyamel Fruit Company, e a gigante United Fruit virou uma verdadeira guerra corporativa. Mas essa era uma luta de Davi contra Golias com uma reviravolta. A United Fruit era burocrática, lenta, cheia de executivos em escritórios luxuosos que mal conheciam as plantações. Já Sam era o oposto. Ele vivia no meio da ação, conhecia cada palmo de suas terras, falava com os trabalhadores e tomava decisões rápidas, no calor do momento. Ele era prático e implacável. Enquanto a United Fruit usava métodos antigos, Sam inovava. Ele construiu ferrovias, sistemas de irrigação e introduziu novas técnicas agrícolas que aumentaram drasticamente sua produção. Com essa estratégia agressiva e eficiente, a pequena empresa de Sam começou a crescer e a incomodar de verdade.
Ele não era mais só um concorrente pequeno. Ele se tornou uma ameaça real ao monopólio da United Fruit. O jogo estava virando. O ápice dessa rivalidade veio em 1929. Depois de anos de disputa acirrada, a United Fruit, cansada da concorrência de Sam, fez uma proposta irrecusável. Eles compraram a empresa dele, a Cuyamel Fruit, por 31,5 milhões de dólares em ações. Na cotação de hoje, isso seria mais de $500 milhão. Sam se tornou o maior acionista individual da United Fruit e, teoricamente, se aposentou como um homem absurdamente rico. Mas a história não acaba aí. Com a Grande Depressão e uma gestão ruim, o valor das ações da United Fruit começou a despencar. A empresa que antes era um colosso agora estava afundando. Vendo seu patrimônio derreter, Sam tentou avisar o conselho, dar sugestões, mas os diretores o ignoraram. Eles o viam como um caipira, um homem sem estudos formais. Grande erro. Cansado de ser esnobado, Sam Zemurai fez sua jogada mais ousada. Ele viajou pelos Estados Unidos conversando secretamente com outros acionistas insatisfeitos. Conseguiu procurações suficientes para ter a maioria dos votos e, em 1932, invadiu uma reunião do conselho em Boston. Ele botou os papéis na mesa e disse a famosa frase: "Senhores, vocês têm bagunçado essa empresa por tempo demais. Eu vou assumir." Em uma única tarde, sem disparar um único tiro, Sam Zemurai tomou o controle da empresa que um dia foi sua maior rival. O garoto pobre que vendia bananas maduras agora era o rei do maior império de frutas do mundo. Sob o comando de Zemurai, a United Fruit Company se tornou mais poderosa e lucrativa do que nunca. Mas esse poder absoluto teve um lado sombrio. A empresa ficou conhecida como El Pulpo, ou o polvo, porque seus tentáculos se estendiam por toda a América Latina, influenciando governos, leis e economias inteiras. A United Fruit agia como um estado dentro de outro estado. Se um governo local tentava implementar reformas agrárias ou leis trabalhistas que ameaçassem seus lucros, a empresa usava sua enorme influência em Washington para intervir. O caso mais famoso foi em 1954, na Guatemala, quando o presidente democraticamente eleito, Jacobo Arbenz, quis desapropriar terras não utilizadas da empresa para distribuir aos camponeses. A United Fruit lançou uma campanha de propaganda massiva, acusando o governo de ser comunista. O resultado? A CIA, com o apoio do governo americano, organizou um golpe de Estado que derrubou Arbenz e mergulhou o país em décadas de guerra civil. Greves violentas, exploração de trabalhadores e crises políticas se tornaram marcas registradas da atuação da empresa. O poder de Sam Zemurai e sua companhia cresceu tanto que ultrapassou qualquer limite ético, deixando um legado controverso de progresso e opressão. Anos mais tarde, para tentar limpar essa imagem, o nome United Fruit Company foi mudado. Hoje, a conhecemos como Chiquita. O reinado de Sam Zemurai, o rei da banana, não durou para sempre. A partir da década de 1950, o império que ele construiu começou a ruir. Novas leis antitruste nos Estados Unidos forçaram a empresa a vender partes de suas operações. Governos latino-americanos, cada vez mais nacionalistas, começaram a resistir à sua influência. E para piorar, uma praga devastadora, conhecida como o Mal do Panamá, destruiu vastas áreas de plantações de bananas, causando prejuízos enormes. O mundo estava mudando, e o modelo de negócios agressivo de Zemurai já não funcionava como antes. Ele se aposentou definitivamente em 1951, entregando o comando da empresa. Sam Zemurai viveu seus últimos anos de forma reclusa, longe dos holofotes, na sua mansão em Nova Orleans, refletindo sobre a incrível jornada de sua vida. Ele morreu em 1961, deixando para trás um legado complexo. Por um lado, ele foi um gênio dos negócios, um visionário que revolucionou a indústria agrícola e provou que a ambição e a astúcia podem levar um homem do zero ao topo do mundo.
Por outro, sua história é um alerta poderoso sobre os perigos do poder corporativo sem controle, um poder capaz de subjugar nações inteiras em nome do lucro. A saga de Sam Samurai mostra que a ambição pode, sim, mover montanhas, mas também que o poder, quando não encontra limites, sempre cobra um preço muito alto. Essa foi a inacreditável e polêmica história de Sam Samurai, o homem que literalmente comprou um país para vender bananas. Uma prova de que, às vezes, a realidade supera, e muito, a ficção. Se você curte histórias reais sobre poder, estratégia e ambição, que nos fazem questionar os limites da ética, já deixa o seu like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder os próximos vídeos. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você faria se tivesse tanto poder nas mãos? Usaria para o bem, para o lucro ou um pouco dos dois? Comenta aqui embaixo que eu quero ler. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê na próxima história.